Nós vamos retomar a reunião do mês de maio, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, na sessão das 14 horas do dia 19 de maio. Nós vamos fazer o julgamento de 2 processos que estavam pautados para a sessão das 9 horas do dia 18 de maio, os itens 7 e 8 da pauta, recorrente Brasil Trading. Eu sou o relator. Só abrir. O item 7, ele já havia sido proferido o voto. O item 7, a gente já havia julgado rejeitado as preliminares, de nulidade e de prejudicialidade. Por unanimidade, o colegiado já havia rejeitado essas preliminares, tá? Então, a conselheira Fabiana e o conselheiro Sérgio não vão votar em relação a essas matérias que já estavam votadas. E nós estávamos votando a questão da prejudicial de decadência. Eu votei por rejeitar, o Ricardo e a Andréa me acompanharam, e o Gustavo e o Flávio divergiram, e o conselheiro Cleucio pediu vista, então, do processo. Como houve alteração do colegiado, eu vou ler o voto novamente. Então, trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ Belém, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente. E aí está a emenda. O presente processo cuida da declaração de compensação, de final 3209, apresentada pela recorrente com base em suposto saldo negativo de RPJ, apurado em relação ao calendário 2007, um montante de 25.300.000. Composto do seguinte modo. Então, está aí a composição do negativo. Por meio do parecer CEORT 1448, 2014, despacho decisório nele embasado, delegada da Receita Federal do Brasil em Vitória, do Espírito Santo, não homologou a compensação de que trata a referida DECOMP, com base na verificação do saldo negativo do IPJ e na desconsideração dos seguintes valores. Então, houve a glosa de 23.800.000, referente a valores de estimativas parceladas no âmbito dos processos administrativos, de final 80, 87 e 12, começaram a ser quitadas apenas a partir de 2011. Houve a glosa também de 6.500.000, referentes a valores de estimativas compensadas em DECOMP, mas que da análise do direito creditório resultou a não homologação por inexistência de crédito. A glosa de uma exclusão efetuada na apuração do lucro líquido, do ano calendário 2007, do montante de 20.500.000, relativa a receitas com descontos obtidas na liquidação de contratos de financiamento do Fundap, Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, em que haja amparo na legislação para tal exclusão. E, finalmente, houve a glosa de 26.500.000, referente a despesas consideradas indedutíveis, conforme a apuração realizada em procedimento fiscal anterior, em relação aos calendários de 2008, 2009 e 2010, que resultaram em auto de infração que compõe o processo administrativo de final 78. Após todas as desconsiderações acima descritas, o resultado do período do ano calendário 2007 foi ajustado, de modo que não resultou qualquer saldo negativo de RPJ, conforme detalhado a seguir. O sujeito passivo apresentou em 7 de novembro de 2014 manifestação de inconformidade, cujas alegações foram assim sintetizadas pelo acórdão recorrido. Decadência. Houve a decadência do direito da Fazenda Pública promover a glosa das despesas ocorridas no ano calendário 2006, prejudicialidade da decisão relativa ao processo administrativo de final 78, que é aquele do lançamento. A ver com esse item, até o item 5, né? Item 7. O artigo 177 da Lei 6.404 determina que os resultados devem observar o regime de competência, assim o imposto originado no exercício 2006 deve ser considerado para fins do ajuste anual, independentemente da forma e do motivo de sua quitação posterior, né? Isso tem a ver com a questão das estimativas parceladas. Exclusão da receita financeira do Fundap
é alegado que os valores obtidos em atividades relativas ao Fundap não resultariam em receitas financeiras, mas recursos que não podem ser assim considerados, inclusive por não apresentarem resultados considerados na apuração do lucro da beneficiária do sistema. Montante obtido com leilão fundapiano, depois eu vou explicar direitinho em que consiste esse Fundap, tá? Não foi incorporado na apuração dos lucros da impugnante, nem distribuído aos sócios, porque, como demonstra a documentação tempestivamente apresentada, tais valores foram reservados para investimento no incremento de suas atividades, posto que sua natureza de subvenção para investimento. O acréscimo patrimônio proporcionado pela subvenção não pode ser atingido pela incidência do IRPJ, pois não se encontra na livre disponibilidade do seu beneficiário. Se viesse a ser considerada receita financeira, haveriam de ser deduzidos os custos, entre eles aqueles relativos à caução. Glosa das despesas seria ilegal, posto que baseada em uma ação fiscal que não abrangia o período de competência das despesas. Seria direito de defesa, uma vez que não teve a oportunidade de comprovar os serviços prestados no ano de 2007. O enquadramento legal não condiz com a infração de despesa não comprovada. E aí ele vai tratar de uma série dessas de alegações relacionadas com essas despesas que foram glosadas. Tá? Eu vou pular essa parte, que isso vai ser relevante. Processo administrativo de final 80, que trata do lançamento da multa isolada aplicada sobre a compensação não homologada, foi juntado a este por apensação, que é justamente o item 8 da pauta. O acórdão recorrido afastou as preliminares de nulidade do espaço decisório, de conexão e prejudicialidade do processo administrativo final 78, salvos, de cerceamento de direito ao contraditório e ampla defesa. A par disso, rejeitou o suposto erro no enquadramento legal do espaço decisório quanto à exclusão de despesas. No mérito, não foram acatadas as teses de ilegalidade da glosa das despesas, que se baseiam em uma ação fiscal que não abrangeu o mesmo período de competência, e de decadência do direito da Fazenda Pública para promover as referidas glosas em relação ao calendário 2007. De outra parte, por ausência de questionamento ao sujeito passivo a respeito da comprovação da efetiva prestação de serviço e por ausência de demonstração do excesso de valor pago pela recorrente, as glosas das despesas com as pessoas jurídicas, citadas aí, foram consideradas improcedentes. Então, a exclusão da receita de valores relativos ao Fundap considerou que tais valores não podiam ser considerados como subvenção, tratando-se de deságio na liquidação antecipada de financiamento, portanto, sujeito à incidência do IRPJ. Negou ainda o direito à dedução da caução, pois tal valor permanece no ativo da pessoa jurídica. Por fim, quanto à utilização dos débitos de estimativa mensais parcelados na composição de saldo negativo do período, ainda que quitadas após a data da apuração, apesar de entender que o limite temporal de quitação para a utilização do crédito deve ser o momento da compensação, manteve-se o não reconhecimento dos valores, posto que não quitados ou quitados após a entrega da DECOMP. Nesse sentido, o resultado do período do ano calendário 2007 foi ajustado ao decidido, permanecendo a inexistência de saldo negativo de IRPJ, de modo que foi mantida a não homologação da compensação declarada na DECOMP. O resultado do período, considerando-se as conclusões do acórdão recorrido, é detalhado a seguir. Recurso voluntário apresentado, a recorrente suscita mais uma vez a preliminar decadência do direito da Fazenda a promover a glosa das despesas, haveria violação dos artigos 156.5 e 173 do CTN, posto que ultrapassado o prazo de 5 anos. Sustenta ainda que, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, o caso trata sim de lançamento de créditos tributários, posto que, em decorrência do não reconhecimento do direito creditório, teria sido realizado tal lançamento. Invoca em favor de sua alegação a precedente do CARF, como aponta decisão proferida pelo julgador de primeira instância, no âmbito de um outro processo administrativo. Igualmente, repete que as alegações de nulidade do parecer do despacho decisório, que não homologaram a compensação declarada, bem como de prejudicialidade do recurso voluntário apresentado no processo administrativo final 78, afirma que, ao não se aguardar o trâmite do processo administrativo, houve cessamento do seu direito de defesa. Força delegada à prejudicialidade defende a suspensão do presente processo ou a conversão em diligência. No mérito, assevera que todos os valores de tributo referentes ao ano calendário 2007 devem ser considerados independentemente da forma e do motivo da sua quitação posterior. Insurge-se, portanto, contra o critério adotado na decisão que não considerou os valores liquidados após o encerramento do exercício,
tendo em vista que tal montante não poderia ser utilizado posteriormente. Alega que os valores relativos ao Fundap não podem ser atingidos pela incidência do RPJ e da CSLL, pois não se encontram na sua livre disponibilidade. Repete a alegação que, caso se considerem a questão da dedução dos custos, da caução, invoca um precedente do terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, contesta os fundamentos da decisão recorrida quanto à necessidade de vinculação dos recursos recebidos a empreendimentos como exigência para caracterização como subvenção para investimento, analisa tecendo comentários acerca do acerco do acórdão em relação à questão da glosa das despesas. O processo foi distribuído para a conselheira Adeli Pereira Bessa, por entender presente decorrência com o processo 78, promoveu a redistribuição à conselheira Ana Wiplich. Devido ao término do mandato dessa última conselheira, o processo me foi atribuído em novo sorteio. Por meio do despacho de folhas, o presente processo foi encaminhado à DRF Vitória, para que fosse procedida a juntada ao processo apenso, final 80, do comprovante de ciência pelo sujeito passivo do acórdão nele proferido. Após a manifestação da autoridade preparadora, os autos retornaram para julgamento, tendo, porém, havido a conversão em diligência por meio da resolução 705, para que fossem esclarecidos os totais estimativos de RPJ que compuseram o crédito informado na DECOMP, quais os montantes que efetivamente foram objeto de pagamento, DECOMP e ou parcelamento até a data de sua apresentação. Para cada mês do referido no calendário, o desfecho de cada uma das DECOMPs eventualmente apresentadas e ou parcelamentos eventualmente formalizados, referente a estimativas de RPJ, com a indicação do número do processo correspondente. A diligência foi cumprida na forma de despacho de folhas em relação à qual se manifestou a recorrente. O julgamento foi novamente convertido em diligência por meio da resolução 782, para o esclarecimento de dúvidas que remanesceram da diligência anterior. Especificamente, buscou-se aclarar se os débitos relativos aos meses de janeiro, fevereiro e abril, nos valores de 260.000, 570.000, 700.000 e 154.000, foram extintos por algum modo antes da apresentação da DECOMP. B, em relação a cada uma das estimativas parceladas nos processos administrativos final 80, 87 e 12, qual o montante extinto por pagamento até 19 de dezembro de 2012, que é a data da apresentação da DECOMP. A diligência resultou no despacho de folhas, no qual a recorrente foi cientificada, apresentando a manifestação, e o processo retorna, então, para julgamento. O breve relatório. Bom, a admissibilidade, o recurso preencheu todos os requisitos, já foi admitido, como tempestivo. Não há inexistência, não há decorrência com relação ao processo 78, tá? Isso aí foi rejeitado, inclusive, pelo colegiado já. Preliminar de nulidade também já foi rejeitada pelo colegiado. Isso também. E aí nós chegamos nesse terceiro item, 3.3, na página 14. A recorrente invoca a decadência do direito de a Fazenda Pública promover glosa de despesas em relação ao calendário de 2007, uma vez que ultrapassado o prazo de 5 anos, posto que isso violaria o artigo 156, inciso 5º. Aqui eu não sei se a Fabiana e o Sérgio já se debruçaram com essa alegação. Vou ler aqui, se eventualmente vocês já tiverem satisfeitos aí, vocês podem manifestar. Bem esclarecido na decisão recorrida, o prazo de que trata o artigo 173 trata da constituição do crédito tributário, não guardando qualquer relação com o objeto do presente processo, que é a análise de suposto direito invocado pela recorrente na DECOMP apresentada. Uma vez apresentada pelo sujeito passivo a DECOMP, do artigo 74, parágrafo 1º da Lei 9.430, a redação conferida pela Lei 10.637, 2002, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 5 anos para verificar a correção da compensação declarada, sob pena de homologação tácita desta. Por óbvio, a correção da compensação declarada deve envolver a liquidez e a certeza do crédito que o sujeito passivo utilizou para embasar a sua declaração, posto que tais características são requisitos essenciais fixados pela lei para a realização da compensação, conforme o artigo 170 do CTN. Assim, a realizada pela autoridade fiscal dentro do prazo de 5 anos após a apresentação da DECOMP
não há como se impor limites a que se analise, inclusive, a base de cálculo do suposto crédito invocado pelo sujeito passivo, ainda que se refira a fatos ocorridos há mais de 5 anos. Não para que se realize um lançamento tributário, mas para embasar a decisão acerca da restituição/compensação. Diversos precedentes. Eu cito alguns julgados. Na verdade, conclusão diversa, tornaria... Pois não. Eu não sei se para os colegas também, mas teu som está falhando muito. Ah, é? Fica indo e vindo, será? É? Para mim fica cortando. Mas está dando para entender, até porque eu estou acompanhando. Sim, Enfim, sim. O problema é a gravação que vai ficar um pouco ruim, né? Está cortando? Dá para entender, Paulo, mas está cortando. Eu imagino que... Se não der para entender alguma coisa, precisar voltar, e vocês falam aí, tá? Está dando para entender, mas está cortando, sim. Para mim, pelo menos. Ok. Na verdade, conclusão diversa tornaria letra morta o referido prazo para homologação, posto que o sujeito passivo dispõe do prazo de 5 anos, contados a partir do fato gerador, para retificar sua declaração, conforme o parecer COSIT 48, a solução de consulta 11, parecer normativo COSIT 6 de 2014, bem como de igual prazo contados desde a extinção do crédito tributário para pleitear a restituição do tributo pago indevidamente ou a maior, artigo 168, inciso 1 do CTN. No caso sobre apreço, o caso sobre apreço ilustra perfeitamente tal fato. A recorrente, após haver apresentado DIPJ em relação ao ano calendário 2007, na qual apurou o saldo de imposto a pagar igual a zero, apresentou em 19 de dezembro de 2012 DIPJ retificadora, na qual alterou a base de cálculo do IRPJ em R$ 102.600.000, de modo que indicou saldo negativo no montante de R$ 25.300.000. Na mesma data, apresentou a DECOMP de que trata o presente processo, por meio da qual compensou o novo saldo apurado. Dotando-se além de raciocínio invocada pelo sujeito passivo, a administração tributária, apesar de dispor até 19 de dezembro de 2017 para homologar ou não a compensação declarada pelo sujeito passivo, disporia de apenas 12 dias para verificar a liquidez e certeza do saldo negativo que a embasou. A interpretação de todas as normas deve ser realizada de modo sistêmico, para concluir que, embora disponha até 31 de dezembro de 2012 para constituir qualquer crédito tributário relativamente ao ano calendário 2007, é disso que trata o artigo 173 do CTN, a Fazenda Pública disporá de todo o lustro, contado a partir da apresentação da DECOMP, para verificar a liquidez e certeza do crédito tributário invocado, inclusive contestando a base de cálculo utilizada para apurá-lo. Mais uma vez, o caso em apreço é perfeito para ilustrar o tema. Após 31 de dezembro de 2012, a autoridade fiscal possuía competência para contestar a apuração do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2007, com vistas ao não reconhecimento de direito creditório e à não homologação da compensação declarada com base nele. Outra parte, com base em tal apuração, jamais poderia constituir qualquer crédito tributário referente ao referido período de apuração, uma vez que já teria transcorrido o prazo decadencial. Foi exatamente isso que ocorreu em caso. Apesar de apurar que o sujeito passivo, em lugar de possuir saldo negativo de RPJ no montante de R$ 25.300.000, devia haver recolhido o valor de R$ 16.800.000, a autoridade fiscal nada pôde fazer para constituir tal crédito tributário, limitando-se a não homologar a compensação declarada. Não procede a afirmação da recorrente de que, em decorrência do não reconhecimento do direito creditório, teria sido realizado tal lançamento. Também não aproveita a recorrente a invocação do Acórdão 107 ao 306, pois que a decisão é válida apenas para a parte nele envolvida. Ademais, como citado acima, há vasta jurisprudência em sentido diverso. Atualmente, não possui qualquer repercussão nos autos a alegação de que a decisão proferida pelo julgador de primeira instância, no âmbito do processo administrativo final 78, teria reformado parte da glosa que fundamentou aquelas procedidas no âmbito dos presentes autos. Como subjamente repetido, aquele processo administrativo não guarda relação de decorrência com o presente e a valoração das provas emprestadas daqueles autos deve ser realizada para o período de apuração aqui analisado. Todo exposto, voto no sentido de não reconhecer a decadência suscitada pela recorrente. Tá? Então, essa matéria já foi proferido o voto pelos
conselheiros Ricardo, Gustavo, André e Flávio, e o conselheiro Cleucio, então, pediu vista. Pode proferir seu voto, Cleucio, então. Tá bem, obrigado, presidente. Só para esclarecer, a Fabiana e o Sérgio, que estavam na sessão passada, né, que iniciou o julgamento desse caso, meu pedido de vista se deveu, mais propriamente por conta das peculiaridades desse caso concreto, né, como disse o relator, tanto no relatório quanto nessa parte do voto, né, faltando 12 dias para, eventualmente, ocorrer a decadência de constituição de crédito ruim, que transmite uma nova DIPJ, apurando um saldo negativo de 25 milhões. Isso me chamou a atenção, fiquei muito em dúvida no momento, e por isso o pedido de vista. Então, presidente, colegas, eu até peço a paciência, se for o caso, a compreensão de todos. Eu fazendo um estudo que, de alguma maneira, se estendeu, se alongou muito em torno desse tema, mas, como eu já tinha votado em outras ocasiões sobre essa matéria, e, a partir desse estudo, tentar enfrentar esse caso especificamente, esse caso concreto, que, na minha opinião, é paradigmático. E, então, vou pedir licença para ler o voto, ficou uma declaração de voto um pouco extensa, mas vou tentar aqui fazer de uma forma breve, tá bem? Bom, então, o primeiro ponto aqui, o introito, né, conforme relatado, trata-se de processo contencioso de compensação, em que a empresa transmitiu a decomp tal, com base em suposto saldo negativo de RPJ apurado em relação ao ano calendário 2007, no montante de 25 milhões aproximadamente, o qual foi compensado com débitos tributários de IPI. A recorrência entre as eliminações contuvido decadência do direito de a Fazenda rever a base de cálculo, especialmente em relação às estimativas pagas mediante compensações e as glosas de despesas, o que levou à reversão do saldo negativo para imposto de renda a pagar. Considerando as peculiaridades do caso, as quais serão mais bem expostas e examinadas a seguir, pedi vista do processo para apreciar com maior atenção a questão prejudicial da decadência. Para tanto, apresento este voto de vista com as minhas conclusões sobre este ponto específico. De acordo com o que se verifica nos autos, a empresa transmitiu da IPJ original em 23 de 6 de 2008, portanto, no ano seguinte ao da apuração do citado saldo. Exatamente na ficha 12A, folhas 23, a empresa informou um débito de 34.256.000, que teria sido pago por estimativa, não havendo no final do ano calendário de 2007 saldo de imposto a pagar nem a restituir. Assim é que, para a Fazenda, a empresa teria pago em IRPJ por estimativa no montante informado, mas também não era credora de saldo negativo. Isso gerou a situação jurídica em que, com os pagamentos do IRPJ por estimativa, iniciou-se a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, em que a Fazenda passa a ter o prazo de 5 anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, para homologar ou não os pagamentos do imposto realizados pelo contribuinte de forma antecipada. Considerando que o último fato gerador do imposto no período em questão foi 12 de 2007, a Fazenda teria até 31 de 12 de 2008, de 2004, rever os valores declarados pelo contribuinte como devidos e exigir eventuais diferenças. No caso concreto, depois de entregar a DIPJ original, a recorrente envia a DIPJ retificadora em 19 de dezembro de 2012, folhas tais, na qual alterou a base de cálculo do IRPJ em 102.639.000, de modo que indicou o saldo negativo de IRPJ no montante de 25 milhões aproximadamente. Na mesma data, apresentou a Decompte, que trata o presente processo, por meio da qual compensou o saldo apurado com débitos de IPI. Como se vê, faltou
faltando 12 dias para se consumar a decadência do direito de a Fazenda rever a base de cálculo do IR nos termos em que foi declarada inicialmente, a empresa altera as informações originais para esclarecer que, além de não ter, passou a ter saldo negativo a restituir, no montante de 25 milhões aproximadamente. O caso exige análise mediante a confrontação dos fatos com as regras jurídicas e, a partir disso, chegar-se a resultados interpretativos coerentes com as finalidades das normas estatuídas. Mais do que isso, a interpretação das normas jurídicas, inclusive as de direito tributário, que possuem inegável inclinação ao positivismo, necessitam, às vezes, de juízos e técnicas interpretativas que evitem o desvirtuamento da finalidade que a norma quis alcançar. Igualmente, o resultado exegético das normas jurídicas jamais poderá premiar o abuso do direito em favor de qualquer das partes de uma relação jurídica. Feitas estas considerações iniciais, a análise do caso será didaticamente dividida nas seguintes partes: conceito de saldo negativo e RPJ, revisão do conceito de decadência, norma jurídica e técnicas de interpretação, 4, aplicação dos conceitos ao caso concreto. Conceito de saldo negativo de RPJ. Essa parte aqui, presidente, eu vou pedir licença para pular, eu acho que isso aqui é um assunto do domínio de todos, eu vou pular esse item 1 e vou para os pontos mais relevantes. Item 2, por exemplo, ele vai ser base da interpretação que eu vou fazer. Então, eu vou direto para o item 2, que está aqui no finalzinho da folha 25. Revisão do conceito de decadência. O Instituto Decadência é amplamente conhecido no chamado mundo jurídico, em especial nas áreas do direito civil e tributário. Conceitualmente, decadência, abre aspas, é a extinção do direito pela inação de seu titular que deixa escoar o prazo legal ou voluntariamente fixado para o seu exercício. Fecha aspas. Está faltando até a referência ao autor, que é a professora Maria Helena Diniz. Eu vou fazer depois aqui a nota. No âmbito do direito tributário, há alguns prazos de decadência pulverizados em artigos do CTN, conforme explica a resenha de Eurico de Santi. Aqui eu reproduzo a doutrina do professor Eurico, que é conhecida por todos, e ele faz essa análise do CTN de que há vários prazos de decadência pulverizados no texto do CTN. Então, a referência aqui é o professor Eurico Marcos de Santi. Vê-se, portanto, que para o direito tributário não há uma norma única sobre a perda do direito da fazenda de constituir crédito tributário, o que dá a nota da complexidade que o assunto às vezes está envolvido. Não é o caso dos autos, conforme será demonstrado. De acordo com o que se explicou na primeira subseção deste voto de vista, o lançamento do IRPJ se sujeita às regras do lançamento por homologação, disciplinadas pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que eu reproduzo em seguida. A despeito das divergências teóricas, se essa sistemática é ou não, uma vez que a apuração do crédito tributário é transferida ao sujeito passivo, devendo a Fazenda homologar ou não o pagamento realizado antecipadamente pelo contribuinte, para a presente análise, ficaremos com a opção feita pelo CTN de que se trata de lançamento tributário sujeito à homologação expressa ou tácita do fisco. E aqui eu também abro uma nota para falar dos autores que abordam essa divergência em torno do lançamento por homologação. Assim, a norma do parágrafo 1º, combinada com a do parágrafo 4º, ambos do artigo 150 do CTN, estabelece que, a partir da data da ocorrência do fato gerador, a Fazenda tem 5 anos para homologar o pagamento realizado pelo contribuinte sob condição resolutória desta homologação. Decorrido este prazo, fica a autoridade tributária impedida de constituir diferenças de crédito tributário decorrendo do pagamento feito pelo contribuinte com base na apuração igualmente por ele realizar. No caso em questão, a empresa declarou inicialmente que recolheu o IRPJ por estimativa e não apurou o saldo negativo de imposto. Dessa forma, eventual prazo para a Fazenda Pública lançar diferenças de imposto a pagar teria início a partir de 31/12 de 2007.
o último dia de consumação do fato gerador do IRPJ. Assim, em 31 de 12 de 2012, salvo as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a Fazenda decaiu do direito de cobrar diferenças do imposto apurado, confessado e pago pelo contribuinte. Tem 3. Normas jurídicas e técnicas de interpretação. Na teoria do direito, tem-se primado em distinguir a norma como objeto de interpretação que se pode fazer com base no texto escrito. Assim, o conjunto de signos que se formam para descortinar palavras, frases e orações vai buscar sentido combinando não apenas elementos gramaticais ou de sintaxe, mas, especialmente, os fatos e outras normas correlatas que possam conceder coerência ao sistema normativo. Roberto Ávila lembra com precisão que o ordenamento jurídico está inserido em um sistema que exige unidade ou coerência. A interpretação das normas jurídicas, portanto, não pode prescindir desse sistema único, pois, do contrário, pode-se aplicar as normas de modo que estas acabem em contradizer umas em relação às outras. Nesse sentido, argumento o professor, acho que aqui vale a pena a leitura. O postulado da unidade e de coerência do ordenamento jurídico implica a necessária relação entre parte e conjunto, de tal sorte que a interpretação da norma pressupõe do sistema do qual ela faz parte, e vice-versa. Mais que isso, a unidade do ordenamento jurídico implica a sincronia na interpretação das normas, devendo-se interpretar uma norma ao mesmo tempo em que se analisa, que é a obra Conceito de Renda e Prejuízos Fiscais, professor Humberto Ávila. É importante registrar que a interpretação das normas, agora volto eu, né? É importante registrar que a interpretação das normas, além de considerar a relação de coerência de uma norma com as outras, não pode deixar de lado os fatos que demandam suas respectivas incidências. A relação do fato com a norma, igualmente, exige análises coerentes e, além disso, busca alcançar finalidades que não releguem as normas ao vazio ou ao plano das contradições. Toda interpretação jurídica pretende chegar a resultados que não se antagonizem ou se compadeçam com situações não razoáveis, ou até mesmo bizarras, ainda que, de certa forma, tais situações tenham sido praticadas com aderência à norma específica. É que não basta a aderência do fato à norma para que o sistema normativo se mostre coerente e harmônico. É necessário que as normas reguladoras dos fatos produzam resultados desejáveis pelas normas e impeçam que as condutas praticadas pelos destinatários dessas normas as esvaziem de sentido. José de Oliveira Ascensão ressalta que o caminho inicial da interpretação é a verificação dos fatos ocorridos e sua conexão com normas reguladoras desses fatos. Eu vou citar aqui só a parte que é mais relevante sobre este ponto, professor Ascensão. Podemos observar com isto a tarefa da podemos observar que com isto a tarefa da interpretação reproduz aquele movimento fundamental que caracteriza toda a ordem jurídica. Dissemos logo de início que esta é, antes de mais nada, fato, mas tem um sentido de dever ser. A interpretação jurídica toma também como objeto de análise o fato, mas para chegar até ao sentido que nele está íncito, o dever ser. Também na teoria geral do direito se examinam os fatos, os diversos métodos de hermenêutica, dentre os quais se destacam o gramatical, o lógico, o sistemático, o teleológico e o axiológico. De todos estes, merece realce para a presente análise os 3 últimos. O conhecido método sistemático recomenda que não se interpreta um dispositivo legal apenas por ser necessário relacioná-lo com outras regras ou princípios reconhecidos no ordenamento jurídico. Isso porque uma outra norma poderá desdizer ou neutralizar o sentido que se dá ao interpretar um dispositivo, tendo como única referência a sua própria sintaxe normativa. Por meio da interpretação teleológica e axiológica, o intérprete antevê as consequências vislumbradas pelo legislador ao elaborar a norma, de modo a projetar tais consequências sobre o caso concreto e, posteriormente, retornar ao interior da norma e realizar juízos lógicos que atinjam os fins centrais do direito, que é o atendimento
bem comum. E fiz várias referências aqui ao professor Tércio Sampaio Ferraz sobre esse ponto. No caso dos autos, os 3 métodos interpretativos sobressaem, pois, no caso da interpretação sistemática, a regra de decadência estatuída no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN não poderá ser examinada sem estabelecer relações com outras normas sobre o assunto que possam alcançar um objetivo mais apropriado para resolver a questão de fato que reclama a incidência de tais normas. Simultaneamente a essa operação abstrata, é necessário supor as consequências desejadas pelo legislador ao prever as regras sobre decadência, e se tais se alinham à noção de bem comum, fim amplamente desejado pelo direito. A aplicação dos conceitos ao caso concreto. De acordo com o que foi explicado, o caso versa sobre compensação de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário 2007, em que a recorrente compensou o mencionado saldo com débitos de IPI. Para tanto, transmitiu em 19 de 12 de 2007 a DECOMP número tal, indicando o valor de 25 milhões como crédito. Até essa data, a empresa não havia informado qualquer saldo negativo para o imposto. Ao contrário, havia indicado que pagou o IRPJ por estimativa no montante de 34 milhões aproximadamente. Entendo que a aplicação dos conceitos revistos acima sobre o caso concreto implica em desdobrar a análise em 2 segmentos, quais sejam a forma legal da exigência do crédito tributário de IRPJ pela Fazenda Pública, 2, eventual decadência do direito da Fazenda. Passemos à exposição desses 2 assuntos. A forma legal da exigência do crédito tributário da IRPJ. Primeiramente, é preciso observar que a compensação... Desculpa, só uma observação, porque eu vi que esse tópico aí, você está falando da exigência de crédito tributário, mas não há exigência nesse processo não, de crédito tributário de IRPJ. Eu vou fazer aqui um raciocínio, Paulo, que vai chegar a esse entendimento. Discutir exigência. Primeiramente, é preciso observar que a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário em que o contribuinte informa um crédito que se presume líquido e certo perante a administração tributária e indica qual tributo pretende extinguir com o crédito informado. Em linhas gerais, é isso que prevê o artigo 170 do CTN, e, no caso dos tributos federais, o artigo 74 da Lei 9430 de 96 regulamenta o procedimento para que esse encontro de contas se efetive. Assim, com a devida vênia aos que sustentam tese diversa, entendo que a compensação se limita ao exame do crédito e do débito que se pretende compensar. Dessa forma, destoa do que prevêem os dispositivos mencionados, incluir no procedimento compensatório a exigência de tributos que foram pagos anteriormente em valor menor do que o devido, especialmente quando foram confessados em DCPF. Isso porque, no exame da compensação, a administração tributária deve se limitar à verificação da liquidez e certeza do crédito, saldo negativo de IRPJ, no caso concreto, e o valor do débito, especialmente se este é tributo administrado pela Receita Federal e se o valor está devidamente corrigido. No presente processo, vê-se que a administração foi além para rever a base de cálculo do IRPJ, considerando incorreta parte dos valores das estimativas apuradas pelo contribuinte, bem como entendeu indevidas despesas que foram excluídas do lucro, que levou à reversão do saldo negativo para saldo positivo. Registre-se que a Fazenda não está, em tese, impedida de realizar essa revisão da base de cálculo do imposto, ainda que impulsionada a fazer diante da demanda do contribuinte que pretendeu realizar compensação tributária do saldo negativo. Ocorre que esse procedimento ultrapassa os limites legais da compensação quando aproveita o despacho decisório de não homologação para realizar 2 atos: o lançamento de ofício do imposto devido e a não homologação da compensação, esta última em razão da falta de liquidez do crédito. A prova de que o ato não homologatório da compensação é diferente do lançamento tributário reside na interpretação sistemática dos artigos 142 do CTN, combinado com os parágrafos 6º e 7º do artigo 74 da Lei 9430, como se vê a seguir. E aqui eu reproduzo o artigo 142 do CTN, parágrafo 7º,
o artigo 74 da Lei 9430, que trata da DECOMP, né? Dispositivo já conhecido por todos, o 6º e o 7º. Né? Note-se, portanto, que o débito do contribuinte na compensação, crédito tributário da fazenda, é confessado pelo sujeito passivo quando este transmite a DECOMP. Compete à fazenda, discordando da compensação, não homologá-la e exigir o crédito confessado pelo contribuinte indevidamente compensado. É óbvio que essa exigência não prescindirá de exigir o crédito com os acréscimos legais de juros e correção. Assim, entendo ser indevida a revisão do crédito tributário, débito do contribuinte, no mesmo ato de não homologação, ainda que, antes da emissão do despacho decisório, tenha a autoridade administrativa adotado providências necessárias para a mencionada revisão. Tratando-se ainda de tributos federais, os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235 de 72 orientam como deve a administração tributária proceder nos casos em que houver a necessidade de lançamento de ofício. Quando ocorrer o cometimento de infração por parte do contribuinte que enseja a aplicação de penalidade, deverá ser lavrado auto de infração. Na hipótese de não caber a aplicação de multa, o lançamento será formalizado mediante notificação de lançamento. No caso em questão, a autoridade tributária discordou dos valores das estimativas que levaram ao recolhimento do IRPJ devido, como também de algumas despesas excluídas do lucro apurado na DIPJ retificadora. Assim, para constituir crédito tributário decorrente de diferenças de IRPJ devido, deveria proceder à notificação de lançamento e não aproveitar o próprio despacho decisório para exigir os dois créditos tributários, quais sejam o decorrente da compensação não homologada, no caso IPI, e as diferenças de IRPJ apuradas com a revisão. Esse procedimento não é possível porque o débito de IRPJ confessado pelo contribuinte é o que consta de sua DCTF. Para revisar essa declaração, a legislação estabelece que se faça por meio de retificação a cargo do próprio contribuinte ou mediante lançamento de ofício por parte da Fazenda. O despacho de não homologação da compensação, conforme o próprio nome indica, não é lançamento tributário na forma do artigo 142 do CTN, mas decisão acerca de procedimento iniciado pelo contribuinte em que este pretendeu compensar créditos com débitos tributários. E nem se diga tratar-se de uma simples troca de termos ou de palavras, isto é, o lançamento poderia ser considerado despacho decisório e vice-versa nesse tipo de caso. Se assim, haveria uma verdadeira inversão tumultuária do processo contencioso. Isso porque o contribuinte, na eventualidade de apresentar manifestação de inconformidade, teria que se defender da compensação não homologada e da exigência do imposto, lançado, entre aspas, em conjunto com o despacho não homologatório. Ocorre que o artigo 74, parágrafo 9º da Lei 9430 de 96 é explícito em estabelecer que a manifestação de inconformidade é a defesa contra o ato de não homologação da compensação e não a impugnação de lançamento de tributo. Ocorre que o artigo 74, parágrafo 9º da Lei 9430 é explícito em estabelecer que a manifestação de inconformidade é a defesa contra o ato de não homologação da compensação e não a impugnação de lançamento de tributo diverso dos que foram compensados. Diz o dispositivo citado, abre aspas, é facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no parágrafo 7º, apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação. Na linha do que sustentamos sobre a interpretação das normas jurídicas, se desvia da finalidade da compensação permitir-se ao contribuinte pedir à administração tributária a compensação de créditos com débitos tributários e, aproveitando-se da iniciativa do contribuinte, exigir dele pagamento de tributo que não foi indicado como débito tributário da compensação. Com o perdão do uso de ditado popular, mas que cabe de forma muito justa para ilustrar esse ponto, é como se o contribuinte, abre aspas, tivesse ido buscar lã e sair de tosquiar. Fecha aspas. Sobre este assunto específico, em voto muito bem fundamentado, o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho, ex-presidente desta turma de julgamento, assim emendou o acórdão número tal. E aqui eu reproduzo a emenda daquele conhecido caso relatado pelo
pelo conselheiro Matosinho, que foi nosso presidente. Nessa mesma linha de entendimento, o conselheiro Gustavo Fonseca Guimarães, desta turma julgadora, em declaração de voto, igualmente muito bem articulado, assim se pronunciou no acordo número tal. E aqui eu reproduzo um excerto do voto, da declaração de voto do Gustavo. Desta forma, entendo que, no caso em questão, a administração tributária equivocou-se sobre o procedimento adotado para constituir o crédito tributário da IRPJ, devendo ter lavrado notificação de lançamento ou auto de infração, conforme o caso, nos termos dos artigos 9 e 10 do Decreto 70.235 de 72. Ofende a prescrição destes dispositivos legais realizar lançamento de tributo que não foi indicado como débito tributário no PERDECOMP, sem a devida formalização do lançamento tributário em apartado. Item 4.2, eventual decadência do direito da fazenda. Desde logo, alerto que já votei em casos anteriores, acolhendo a alegação de decadência nos casos em que a fazenda revisa a base de cálculo do tributo fora do prazo de 5 anos, contados na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Aliás, assim eu fiz em precedente de minha relatoria, julgado em 10/11/2020, acordo número tal. Em relação ao caso concreto, conforme se observou, na análise do direito creditório, a administração tributária auditou as informações prestadas pelo contribuinte na DIPJ retificadora e concluiu que determinadas receitas deveriam ser excluídas da base de cálculo do IRPJ, assim como não aceitou algumas estimativas quitadas mediante compensações. Diante disso, a base de cálculo do imposto foi refeita, de modo que não resultou em saldo negativo, mas, pelo contrário, deu saldo positivo. Por tal razão, a compensação não foi... Neste ponto, a tese da decadência é pertinente, pois esta se aplicará no caso de o contribuinte ser notificado do despacho decisório depois de encerrado o prazo decadencial, contado na forma dos artigos 150, parágrafo 4º, ou 173, inciso 1, do CTN. Assim, no caso do presente processo, faz-se necessário aferir o termo inicial e final do prazo decadencial de 5 anos para se discernir sobre a ocorrência ou não da decadência. Conforme explicado, o saldo negativo de IRPJ foi gerado ao longo do ano calendário. Assim, eventuais créditos tributários oriundos desse período terão como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador, caso o contribuinte não tenha agido com dolo, fraude ou simulação na apuração de suas obrigações tributárias. CTN, artigo 150, parágrafo 4. Na hipótese de não entrega das declarações fiscais, como, por exemplo, a DCTR, seguida do não pagamento do crédito tributário, aplica a regra 1731 do CTN, conforme ficou pacificado pelo STJ no julgamento do RESP 973733, representativo da controvérsia, julgado na forma do artigo 543C do CPC de 73, com a seguinte ementa, aqui eu reproduzo aquele conhecido caso, né? Esse entendimento inspirou a edição da súmula do STJ com o seguinte enunciado, súmula 555. No caso presente, inexiste questionamento sobre eventual não entrega de DCTF e falta de pagamento de IRPJ confessado. Acrescente-se que na DIPJ original a empresa não informou o saldo negativo do imposto. Entretanto, decorridos 5 anos, 11 meses e 19 dias da data de ocorrência do fato gerador, faltando, portanto, 12 dias para se consumar a decadência do direito de a fazenda constituir eventuais diferenças do IRPJ recolhido, a recorrente apresenta a DIPJ retificadora, acompanhada de DECOM, em que apura um saldo negativo de 25.329 para compensar com débitos de IPI. Não é crível que uma empresa do porte de um contribuinte que gera um crédito de mais de 25 milhões se dá conta disso somente depois de passados quase 5 anos da data do fato gerador do IRPJ, que dá margem ao aludido saldo negativo. Para este relator, fica evidente que a empresa, intencionalmente, esperou chegar às vésperas do prazo de decadência, contado na forma do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, para deixar a administração tributária quase sem alternativa. A empresa certamente sabia ser impossível à Fazenda, em 12 dias, adotar todas as providências necessárias para apurar eventual IRPJ devido
e lançar a respectiva diferença, seja por meio de notificação de lançamento ou auto de infração. Registre-se que a apuração do IRPJ, no caso, era extremamente complexa, demandando a análise de diversas despesas e a checagem de compensações anteriores, o que, realmente, não seria possível ultimar-se em 12 dias sem elevados riscos. Aliás, considerando que a empresa teria que ser intimada para trazer aos autos do procedimento documentos contábeis de sua responsabilidade, sequer haveria tempo hábil para esse tipo de lançamento sem violação de prazos legais para o cumprimento de providências a cargo do contribuinte. Daí porque, na compreensão deste relator, está nítido o dolo do contribuinte de impedir que a Fazenda realizasse, com a devida acuidade, eventual lançamento de ofício de IRPJ dentro do prazo razoável. Se a empresa levou mais de 4 anos e meio para apurar diferenças em seus lançamentos contábeis, que atingiram a cifra de quase 26 milhões de reais, não é nada razoável impor-se à Fazenda o dever de rever esses valores para apuração de débitos de IRPJ em 12 dias. Repita-se, 12 dias. A questão que se impõe no momento é saber se é o caso de aplicação do artigo 1731 do CTN ou outra forma de contagem do prazo decadencial contra a Fazenda Pública. Note-se que a decisão do STJ citada acima utilizou como parâmetro para a aplicação do artigo 1731 do CTN os casos em que o contribuinte não informa e nem paga o crédito tributário sujeito ao lançamento por homologação. Dito de outro modo, se o contribuinte pagou o crédito em valor menor do que o devido, a regra de decadência para a exigência de eventuais diferenças não recolhidas será a primeira parte do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Por outro lado, como se sabe, a parte final do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN prevê a possibilidade de o fisco constituir o crédito tributário depois de decorrido o prazo de 5 anos contados da data do fato gerador, nos casos de dolo, fraude ou simulação. Trata-se de questão tormentosa, especialmente porque, pela literalidade do dispositivo, não se fixou um prazo decadencial para a Fazenda constituir crédito tributário que não pode ser lançado dentro dos 5 anos, em razão do Instituto. Luciano Amaro analisa as diversas argumentações doutrinárias sobre o tema e, na sua opinião, embora considere que não seja a melhor solução para o problema, admite a aplicação da regra do artigo 1731. Isso porque não poderia a Fazenda ficar sem um prazo extintivo ao direito de lançar o crédito tributário, ainda que não tenha conseguido fazê-lo em razão de dolo, fraude ou simulação. O parágrafo 4º do artigo 150 do CTN é uma exceção à regra geral, uma vez que prevê a administrador como termo inicial de contagem do prazo. Essa é menos favorável à Fazenda Pública do que a do artigo 1731 do CTN, em que o prazo decadencial se inicia no ano seguinte ao do fato gerador. Por essa razão, nos casos de dolo, fraude ou simulação, em que houver pagamento do crédito tributário menor do que o devido por força de vícios jurídicos, o próprio dispositivo determina a aplicação daquela regra menos favorável à Fazenda, vista que o legislador não definiu regra específica para as hipóteses dos citados vícios jurídicos. A interpretação mais consentânea com o princípio da segurança jurídica será a aplicação da regra geral de decadência no direito tributário, prevista no inciso 1 do artigo 173 do CTN. Assim, no caso concreto, a empresa utilizou o estratagema que visou impedir a Fazenda de constituir crédito tributário dentro do prazo decadencial, ficando nítido o dolo de sua conduta, que levou a pagamento de imposto menor do que o devido, autorizando a incidência da norma do artigo 1731 do CTN. O ponto controvertido que desponta no momento é o termo inicial do prazo de 5 anos, na hipótese de aplicação da parte final do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Para tanto, vale transcrever a conhecida redação do artigo 1731 do CTN para análise que eu transcrevo aqui. O fato gerador do IRPJ, no caso em questão, consumou-se no dia 31 de 12 de 2007. Assim, a Fazenda somente poderia apurar eventuais infrações e constituir diferenças de crédito tributário a partir de 1º de 1 de 2008, o primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que tal lançamento poderia ter sido efetuado foi 1º de 1 de 2009. Aplicando-se a regra da decadência prevista no artigo 731, pense que a Fazenda decaiu do direito de lançar crédito de IRPJ, cujo fato gerador se consumou em 31 de 12 de 2007, em 1º de 1 de 2014.
Essa interpretação não diverge da adotada pelo STJ. Observe-se que o RESP 973-733 firmou o entendimento de que o prazo do artigo 1731 iniciaria no exercício seguinte ao ano calendário do imposto, nos casos de não pagamento, ausentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação. E aqui eu repito outra vez o trecho. No caso do presente processo, conforme demonstrado, está nítido o recorrente em pagar valor, tanto assim que informou a mudança da base de cálculo do imposto, faltando 12 dias para a consumação da decadência contada de acordo com a norma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Aliás, em outro precedente, RESP número 1.082.280, é possível colher a seguinte passagem do voto do ministro Mauro Campos, que se alinha perfeitamente ao entendimento exposto assim. Aqui eu transcrevo essa parte aqui do voto, mas acho que não é importante, porque eu vou explicar. Considerando as explicações sobre interpretação teleológica e axiológica das normas jurídicas na seção número 3 desta declaração, esse que é a interpretação mais adequada das normas dos artigos 150, parágrafo 4º, combinada com 1731 do CTN e os fatos ocorridos, resulta no início da contagem do prazo decadencial em 1º de janeiro de 2009, com término em 1º de janeiro de 2014. No caso dos autos, a recorrente foi notificada do parecer CEOT 1448, com o lançamento das diferenças de IRPJ e do despacho decisório que o aprova, de folha 5325, em 21/10/2014, folha 5330. Portanto, depois de decorrido o prazo decadencial. Apesar dos fundamentos deste voto, não posso deixar de registrar a minha indignação pessoal com o estado de coisas relatado neste processo, em que, provavelmente, a recorrente manipulou a ocorrência do prazo decadencial quando refez a base de cálculo do IRPJ, faltando 12 dias para a decadência do direito da fazenda. Embora o presente comentário não seja exatamente de direito positivo, tenho que externar a perplexidade que me acometeu, e daí o meu pedido de vista, especialmente porque cada real de tributo não recolhido, quando o deveria ter sido, repercute nas dificuldades de enfrentamento da pobreza e da desigualdade econômica que assola o país. Entretanto, como conselheiro, sou obrigado a aplicar as regras estabelecidas e a interpretação dos seus sentidos, dentro da coerência exigida pelo sistema normativo. E foi o que eu fiz. Diante do exposto, acolho a alegação prejudicial de decadência, pedindo todas as vênias ao eminente relator e aos que o acompanharam. Desculpem, gente, aí o voto longo, declaração de voto longa, até certo ponto. Para quem lê, imagino para quem mais, eu que me aprofundar um pouco mais nesse tema. Em princípio, enquanto não mudarem as coisas, fica esse aí o meu entendimento. Nas próximas oportunidades, eu só faço referência a esse caso especificamente. Tranquilo. Então, o conselheiro Cleucio está acompanhando a divergência. Eu só faço aquela observação, Cleucio, que eu fiz naquela hora, é que, assim, várias vezes você fala em constituição do crédito tributário, em exigência de crédito tributário, de RPJ. Em momento algum, o contribuinte foi cobrado desse crédito, não, tá? Só foi visto que haveria um valor a pagar, e por isso não se reconheceu o crédito dele, mas ele não foi exigido em momento algum desse processo desse crédito. Sérgio? Oi, relator. Fabiana? Eu só queria entender um pouquinho, Paulo, que como foram muitas informações, por que no teu entendimento não teria ocorrido a decadência? Qual seria o termo inicial aqui? Tá. Espera que o senhor Gustavo quer falar. Oi, Gustavo. Presidente, é só um detalhe. A decadência normalmente aqui alegada uma forma até de processual de trazer a discussão. O problema todo, que nós temos que ter em mente, é que não, como põe o próprio relator, não há lançamento no processo. Só que glosa de despesa, glosa de parcela que compõe lucro real, ela só pode ser feita por lançamento.
ela não pode ser feita nos autos. Essa é a distinção. O Paulinho entende que você pode. Gustavo, e nós entendemos que não. Para exigir do contribuinte qualquer valor relacionado com a glosa efetuada numa base de cálculo, aí sim, precisa de um auto de infração. Mas o que está se tratando no processo é de reconhecer um direito creditório ou não. E aí a discussão é qual o limite do exame da administração. Ela tem que se limitar à apuração que já foi feita pelo contribuinte, mesmo que ela não vá exigir valor, ou ela pode revisitar essa apuração, ver se está correta, para ter certeza da liquidez, para se assegurar da liquidez e certeza do crédito, sem poder fazer qualquer exigência de crédito tributário do contribuinte. Então, assim, a discussão é em relação a esse limite aí, eu acho. É isso. A discussão é só essa, é se pode ou não invadir a apuração do imposto. Sim. Todos nós aqui temos uma posição assente no sentido que ela pode revisitar, por exemplo, IR-fonte, estimativa paga, ela pode revisitar lá aqueles valores que são abatidos do imposto já apurado, como a auxílio alimentação. Ninguém discute isso. Enfim. Porque aquilo é parcela de quitação do imposto. Então, assim, até para que eu tenha direito a repetir um indébito entre aspas, eu sei que não é indébito que é saldo negativo, mas enfim, até que eu possa pleitear o crédito, eu tenho que verificar se ele foi pago. Mas é indébito, saldo negativo é indébito também. Oi? Saldo negativo também vai se manifestar como um indébito. Porque o indébito é considerado, geralmente é vinculado ao pagamento indébito. Mas, assim, há também, ao outro lado, a convicção mesmo, por exemplo, eu, o Ricardo e o André aqui votamos, por não reconhecer a decadência, a gente entende, então, por isso que eu citei, que, assim, vários trechos ali do voto do Cleucio, né, nós concordamos que para constituir crédito tributário precisa de lançamento, que há o prazo de 5 anos, então, assim, ninguém discorda desse aspecto. O que se discorda não se está realizando o lançamento, se está analisando a liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte. E aí você pode fazer essa análise de forma mais ampla possível. Você precisa se assegurar que existe aquele crédito, inclusive vendo se a apuração que o contribuinte fez há 12 dias do final do prazo para a constituição do crédito tributário é uma apuração correta ou não. Paulo, eu só queria fazer mas aí eu tenho um contra-argumento. Uma observação. Eu tenho um contra-argumento. Que é o seguinte, Gustavo, é como o Paulo está mencionando aqui o meu voto, que eu estou querendo dizer o seguinte, veja, aqui teve reversão de saldo negativo. Não para cobrar. Sim, mas teve reversão. Mas é que você fala várias vezes em cobrar, em exigir, que foi exigido do contribuinte. Não foi exigido do contribuinte. Sim, Paulo, mas na medida em que há uma reversão do saldo negativo para saldo positivo, que ele entendia que era um débito, deixou de ser completamente e com uma diferença maior. Só não está se reconhecendo o débito que comprovadamente não existe, só isso. Mas aí, então, não pode reverter o saldo. Eu acho que essas posições aí estão bem definidas, ninguém vai convencer o outro. É só porque a Fabiana não tem uma posição, presidente. Então, exatamente. Duas questões. Primeiro, é absurdo que você considere, por exemplo, olha, essas despesas são indedutíveis para fins da compensação, mas são válidas para fins da constituição definitiva do lançamento por meio da homologação tácita. Porque é isso que vai acontecer. A outra questão essa questão do prazo. O problema é que quando a gente olha para o 150 parágrafo, a gente fica fixado naquela ideia de o contribuinte informa e aquele crédito está definitivamente confessado, sujeito à ulterior homologação do fisco. E aí a gente para e pensa só em duas opções. Ou vai ocorrer a homologação tácita ou vai ocorrer o lançamento de ofício quando o fisco chegar à conclusão de que aquelas informações prestadas estavam erradas. Mas o 150 parágrafo 4, o 150, ele não fala só da homologação tácita, ele fala da homologação tácita e expressa. O problema é que a expressa não acontece no Brasil. Então, esse argumento de que o contribuinte esperou o apagar das luzes para fazer a compensação e o fisco esperou o apagar das luzes para analisar as informações prestadas pelo contribuinte, para, quiçá, torná-lo definitivo pelo ato de homologação explícita daquelas informações.
2, o próprio Matosinho diz, no precedente desta turma, que há ferramentas para impedir a transmissão da declaração no apagar das luzes. Então, assim, e 3, cara, isso é uma contingência de uma opção do legislador de criar essa figura, a meu ver, sempre foi esdrúxula do autolançamento. Autolançamento, inclusive, é uma expressão maluca, já que lançamento é a atividade privativa da administração pública. Assim, o que eu acho, particularmente, a discussão é início do prazo, fora do prazo, isso é irrelevante. A decadência ela é secundária. O importante é que você pode glosar ou não pode glosar despesa sem lançamento. Ponto. Porque, ao fim, uma coisa não se discute, a glosa. Sim, a glosa. Eu não estou falando se vai cobrar o crédito, mas a glosa. Pode ou não pode glosar sem lançamento? 2, problema prático do prazo, ele é relevante do ponto de vista jurídico? Porque é o que eu falei, a administração pública tem 5 anos para homologar. Se ela tivesse homologado antes dos 5 anos, o contribuinte não poderia transmitir a DIPJ retificadora. 4, a DIPJ constitui ou não o saldo negativo? Porque a posição dessa turma majoritária é de que a DIPJ não constitui saldo negativo. De sorte que esse saldo negativo existe e sempre existiu antes da DIPJ. Então, essas são as considerações que eu faço. Inclusive, já coloquei no meu voto. Como diria Alberto, não estou aqui para convencer ninguém. Mas estou tentando dar subsídio aí para Fabiana. Mas está tentando. Imagina se tivesse. Pois é, Ricardo, você quer falar alguma coisa? Eu não ia falar nada, mas já que o Gustavo não está aqui para convencer ninguém, né? Deixa a Fabiana voltar. Não convencer. Não, ele falou aí que o contribuinte, a Receita poderia travar a declaração. Que você mesmo falou, o que vale é a apuração do contribuinte. Não precisava, é até pior, né, para a Receita se ele não em nenhum momento fizer essa apresentação da DIPJ retificadora, porque o que vai valer é a apuração dele. Então, não me convence. Segundo, achei interessante a colocação do Cléucio, no sentido de que, bom, aí a gente teria que pensar que tem dolo, né? E aí o contribuinte teria, a fazenda teria mais um ano. Aí eu devolvo a pergunta, e se os 12 dias antes do prazo dos 5 anos do fato gerador fosse desse um ano adicional? Dá na mesma, entendeu, Cléucio? Não é uma solução que poderia ter muito sucesso, a meu ver. Só para concluir aí a minha participação. Ok, obrigado. Fabiana, está com você a bola. Mas isso é só o voto da Fabiana, né? Antes da gente avançar, eu espero que ele volte. Bom, não fui eu que tirei, tá, Gustavo? Eu vou me reservar o direito de aprofundar o estudo mais adiante, mas eu vou acompanhar a divergência. Ok. Então, vamos aguardar e ver se o Gustavo... ele está dizendo que saiu sem querer. Ficou tão empolgado que saiu sem querer. Isso chama ato falho. Não existe sair sem querer. Eu acho que vocês vão precisar autorizar a entrada dele, né? Ou a Fabiana ou o Isaías. Depois dessa, não autoriza. Ele vem com tudo. Mas não tratou assim você, Ricardo. Ainda não apareceu aqui para mim o pedido dele. Agora sim. Foi mal. Esse botão de saída fica perigosamente próximo dos botões que eu tenho que apertar. Eu tive que esclarecer aqui que não fui eu que lhe tirei, né? Por mau comportamento. Bom, então, em relação a essa questão da prejudicial de decadência, vai ficar por voto de qualidade, né? Vencidos os conselheiros Gustavo, Flávio, Cleucio e Fabiana. Tá? E aí eu vou prosseguir no voto. Consideração da exclusão das receitas. Conforme o parecer que embasou na homologação da compensação, a pessoa jurídica excluiu indevidamente na apuração do lucro real relativo ao ano calendário 2007, valores referentes a... Paulo, só para entender, decadência é a qualidade... Aqui é compensação.
A pessoa jurídica excluiu indevidamente na apuração do lucro real, relativo ao ano calendário de 2007, valores referentes à diferença entre o deságio na liquidação de financiamento contratado por meio do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias, Fundap. A alegação da recorrente é de que os referidos valores constituiriam subvenção à incidência do IRPJ. Não procede tal alegação. Em primeiro lugar, esclareça-se de que tratam as citadas receitas por meio de contratos de financiamento. A recorrente obteve financiamentos oriundos do Fundap e, ao longo do ano calendário em pauta, promoveu o resgate em leilões das referidas obrigações, por valores bem inferiores ao que efetivamente valiam. A diferença, portanto, entre o valor da obrigação e o valor pago corresponde à receita financeira da Brasil Trading, tá? Os mais antigos aqui da turma já julgaram, em relação a essa mesma empresa, esse tipo de matéria, né? Mas é justamente isso, ela obtém um financiamento do Estado e o Estado oferece a ela a possibilidade de resgatar essa obrigação que ela tem perante o Estado, só que com um deságio, né? Então, é mais vantajoso para ela fazer esse resgate do que pagar o financiamento. Então, isso acaba sendo uma receita financeira dela. A CCORT 1448 discriminou todos os valores dos descontos obtidos e contabilizados a créditos da conta contábil. Assim, e nada importa ao caso a discussão acerca da natureza dos valores obtidos pelo sujeito passivo provenientes dos contratos firmados a partir do Fundap, se subvenção governamental ou não, se subvenção para investimentos ou não. O ganho obtido na liquidação antecipada das obrigações é óbvio a receita financeira de deságio, proveito econômico da recorrente e totalmente dissociado de qualquer aplicação em investimentos por parte desta relacionadas com o Fundap. Por fim, o acordo citado pela recorrente não ampara a sua tese, mas, pelo contrário, na mesma linha da autuação, a referida decisão administrativa entende que o valor passível de tributação é apenas o deságio obtido na liquidação do financiamento, posto que, naquele caso, pretendia-se a tributação de todos os valores disponibilizados pelo agente de fomento. Também não só ocorre a recorrente o Acórdão 1202, posto que ali se trata de afastar a exigência de que os recursos fossem aplicados apenas em equipamentos para enquadramento das receitas como subvenção para investimento, matéria totalmente diversa daquela sobre apreciação. O tema, porém, já foi objeto de análise por essa turma julgadora, no acórdão citado, que é justamente do processo de lançamento, né, o FIAL 78, que, em relação aos anos calendários de 2008, 2009 e 2010, concluiu pela submissão à tributação dos valores em questão. Trago a emenda. Desse modo, devida realmente à exclusão das receitas promovida pela recorrente. Ricardo. Acompanhe. Gustavo. Acompanhe. André. O relator, presidente. Desculpa, Paulo, que seu voz falhou. Acompanhe, presidente. Cleucio. Presidente, acompanhe também, com o relator. Sérgio. Acompanho. Fabiana. Também acompanha. Está falhando bastante o áudio, Paulo. Meu. Deus. Okay. Desconsideração das despesas. Quanto à desconsideração das despesas, bom, aqui eu só registrei que não tomei não tomei conhecimento desses questionamentos, né, não analisei, porque isso aí já foi afastado lá na decisão da DRJ. Tá? E aí a gente tem glosa de estimativas. E aí tem dois casos. A segunda parte são estimativas compensadas. E aí eu estou só aplicando o parecer normativo COSIT, tá? 2 de 2018, para reconhecer essa parcela. E na primeira parte, são algumas estimativas que tinham sido parceladas. E aí foram feitas aquelas diligências, porque havia vários processos que eram citados, tem alguns processos que ele compensou duas vezes, que ele parcelou, tem uma confusão grande aí, então foram necessárias aquelas duas diligências, tá? E aí eu estou propondo o reconhecimento, que ficou discriminado na segunda diligência, de todos os valores que o contribuinte já tinha pago quando ele apresentou a DECOMP.
que são esses, que está nesse quadro aí, são os R$ 5.198.000. Tá? Paulo, deixa eu só entender, o parcelamento foi anterior, posterior? Nós estamos considerando parcelas do parcelamento pagas? Eu estou considerando as parcelas. Ele tem 3 parcelamentos, Gustavo. Então, aí nesse quadro, cadê? Quadro da página 20. Ele tem um processo de 2011, ele tem um processo de 2007, aliás, 2 processos de 2007. E aí eu estou considerando as parcelas pagas até a transmissão da Decomp. Mas os pedidos de parcelamento são anteriores, é isso? E aí ele veio quitando e está se considerando apenas as parcelas. São anteriores. A Decomp foi transmitida em 12 de dezembro de 2012, 19 de dezembro de 2012. Que doido. Tá? O valor parcelado é esse aqui, 24 milhões. 20.389.000, né? Hein? Débito remanescente. No quadro aí. Está no quadro. 20 milhões? Desses 24 que ele alegou, uma parte ele tinha pago, na verdade. Tá. É pago. É que ele fez uma confusão muito grande, assim. Tem muitos processos, pagamento de Decomp, inclusive, se vocês olharem a tabela lá das compensações, ele apresentou para várias estimativas, 2 Decomps para compensar a mesma estimativa. Paulo, em relação a esse parcelamento, Eu não entendi. Desculpa? Posso falar? Sim. O raciocínio em relação ao parcelamento não seria semelhante ao das compensações, do parecer COSIS 2 de 18? Porque o débito confessado vai ser cobrado um parcelamento. É que eu confesso assim, esse processo aqui, esse voto, ele está pronto desde antes da primeira diligência, né, que foi. Então, assim, eu acho até que nós já reconhecemos, se eu não me engano, essas estimativas parceladas. Não é isso? Eu posso refazer essa parte do voto para reconhecer esses 20.389.000. Não, Paulo, eu acho que, na verdade, são 20, pelo que eu estou vendo nesse quadrinho, é 29, né? O total 20. Mas é porque 29 já entra para janeiro e fevereiro, que são de 2008. Você somaria o que você reconheceu, que é os 5, né? Com os 24 para dar ali na primeira coluna, na segunda coluna, o total lá, 29.505, não é isso? Não, mas é porque o 29, ele se refere ele inclui os 9 milhões, que é de janeiro e fevereiro de 2008. Ah, tá. Desculpa, eu não tinha visto isso. Então, assim, eu tenho que acrescentar a diferença entre os 20.389 e esses 5.198.000. Que é os 15, que está na última coluna, então. 15.190 ali. Isso, exatamente. Pronto, exatamente. Perfeito. Cleusa queria falar. Vou falar. Não, Paulo, eu não sei. Era o que o Sérgio perguntou, porque eu lembro que eu tive um caso desses que tinha parcelamento, era só isso que eu queria lembrar, mas eu acho que a partir da pergunta do Sérgio, pelo que eu entendi, você vai ver, né, esse ponto, é isso? Né? Isso, eu vou reconhecer esses 15 milhões a mais, né? Quer dizer, eu vou reconhecer os 20.389. Ok. Presidente, só uma última dúvida. Essas parcelas de janeiro e fevereiro de 2008, elas não foram incluídas no ajuste, não, né? Não. Já é estimativa do ano subsequente. Okidoki. Tá? Então, eu vou alterar essa parte, e aí a gente estaria reconhecendo tanto as estimativas parceladas quanto as compensadas. Pode ser por unanimidade dessa parte, né? Então, o resultado do período, o saldo de RPJ referente no calendário, deve então ser ajustado, e aí vai precisar só fazer o recálculo aí. Não vai ser esses 469, vai ser 15 milhões e alguma coisa aí.
Qual que era o saldo que ele pediu? 25. Eu vou deixar para fazer as contas aqui depois, tá? Mas vai dar 15 milhões e alguma coisa. 25, quase 26. Oi? Então, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e prejudicialidade. O voto de qualidade em rejeitar a prejudicial de decadência tem sido os conselheiros Gustavo, Flávio, Cleucio e Fabiana, quanto a essa última matéria. Quanto ao mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário. Aí eu vou colocar o valor, tá, para reconhecer e homologar parcialmente a compensação até o limite do crédito reconhecido. Por que não foi reconhecido, afinal? Desculpa? Qual foi o crédito que não foi reconhecido? Que ele foi pedido? Vai ficar cerca de 10 milhões, mais ou menos. Deixa eu fazer logo a conta aqui, que fica mais fácil. Não, eu não quis nem saber o valor, mas relativo ao... É o Fundap. É o Fundap. Certo. Presidente, você tem que liquidar a multa isolada também? Sim, vai ser no próximo, né? Sério que tem que liquidar a multa isolada? Eu posso dar parcial provimento para que seja reduzido proporcionalmente ao montante do crédito reconhecido. Não? Tem que fazer essa conta. Vai ser 15 milhões 660 66. Tá? Então, vamos ao item 8 da pauta. Acho que é melhor a gente acabar logo isso aqui antes de começar a sessão. O item 8 vai ser só... Você lembrou de colocar que foi julgado na sessão de hoje? Sim, lembrei. O item 8 vai ser só a consequência desse processo, tá? É a multa pela não homologação da compensação. Só abrir. O relatório ele faz uma série de alegações aí que não tem a ver com esse processo, se trata simplesmente da multa, tá? Ele traz uma série de considerações aí. Ele invoca a questão da decadência. E aí, assim, eu faço referência à posição, mas eu digo, ademais, como já relatado, os presentes autos dizem respeito apenas à lavratura de auto de infração para a constituição de multa isolada, em decorrência da não homologação de compensação declarada em DECOMP. Assim, a alegação da recorrente é matéria a ser tratada no âmbito do processo administrativo que analisa a não homologação da DECOMP, que é o que a gente já acabou de julgar, e não nesse, onde devem ser examinados apenas onde deve ser examinada apenas a legalidade do procedimento de constituição da referida penalidade. Isso posto no sentido de não reconhecer a decadência suscitada pela recorrente. E aí, se vocês quiserem, eu posso, na verdade, fazer inserir uma parte aqui, né, dizendo que, apesar da posição não ser acompanhada, que aí abrangeria todos. Porque, na verdade, a decadência aqui ela é estranha, né, ao processo. A decadência é feita lá ao processo de compensação. Aqui não tem absolutamente nada. Eu teria que discutir decadência de lançar a multa, não de revisar o prédio. Eu? Por mim? Fechado como está, então? Não. Na existência de decorrência do processo 78,
Aí eu só falo que não tem relação, que esse processo 78 era um processo de outros anos calendários, tá? O que houve foi aproveitamento de algumas provas naquele processo 35 lá. Com esse daqui não tem relação nenhuma, né? A decorrência com o processo 35 é óbvia, né? Tanto que ele está sendo julgado aqui em conjunto. A alegação de inconstitucionalidade desse dispositivo que vê a multa, e aí eu estou invocando a súmula CAF número 2 e os dispositivos do regimento do CAF, para não conhecer não analisar essas alegações. Uma alegação de ausência de má-fé, e aí eu só faço dizer que não é elemento constitutivo da penalidade imposta, decorre de mera infração à legislação tributária, independentemente da intenção do agente, conforme preceptuado pelo artigo 136. Inexistência de bis in idem, né, porque ele vai falar de bis in idem com aquele processo 78, que é o processo dos outros anos calendários, não tem nada a ver com esses autos aqui. Finalmente, os reflexos da decisão proferida no processo administrativo, que aí sim tem razão, né? Então, eu vou ter que fazer a redução da multa proporcionalmente ao crédito que foi reconhecido do outro processo administrativo. Tá? Ô, Paulo, pois não. Só uma dúvida. Nesses casos, quer dizer, a gente tem que também se pronunciar sobre o cálculo da multa, por exemplo, não bastaria só fazer a alusão de que teve a decisão lá no outro e aí faria a redução aqui, eu tenho que liquidar mesmo? Eu não sei, eu acho que é uma coisa tão fácil aqui que eu prefiro eu fazer. Se fosse uma coisa difícil de calcular. Mesmo assim, bom, aí a gente poderia discutir aqui. A decisão tem que sair líquida, né? Todos aqui somos engenheiros, hein? A gente tem que deixar. Eu sou. Cálculo não é o meu forte, não. A gente tem que dar uma decisão que a unidade preparadora tenha condições de liquidar, de aplicar, né? Na verdade. Tá. Então, no final, aí, por todo disposto, volto no sentido de, acho que aqui teria as preliminares, né? De rejeitar as preliminares. Não tem nem preliminar, na verdade. Queria negar provimento. Dar provimento parcial ao recurso voluntário. Ok? Acho que não vale a pena nem ler esse daí, né? Mais do que eu já li. Se a alegação de preliminar deve ser não conhecida, né? Relativa a outro processo, não é isso? Eu vou colocar só como dar provimento parcial aqui, né? Bom, com isso nós julgamos esses dois processos retardatários. Eu peço o apoio para interromper a gravação. 5 minutinhos aí, Paulo, enquanto faz essa... Tranquilo.